Aproveitando que você está sobre os pés, abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, ainda o capítulo 1, nós iremos ler o verso 10 até o verso 12. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, a partir do 10, iremos fazer menção até o verso de número 12. Obrigado. Diz assim o texto: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Curva sua cabeça, queridos. Pai, nós estamos diante da sua poderosa, inerrante, infalível palavra. De fato, Senhor, todos nós que aqui estamos, necessitamos e precisamos ouvir a sua voz. Nós necessitamos, Senhor, de que o Senhor, por intermédio da sua poderosa palavra, vença todas as nossas defesas, desconstrua todos os nossos pressupostos e alcança o mais profundo do nosso coração e da nossa alma. Que todos nós que aqui estamos nessa noite possamos ser iluminados pelo seu Espírito, de modo, Senhor, que possamos compreender, ó Deus, a tua palavra, e que ela possa provocar sulcos em nossa alma, que ela possa, Senhor, nessa noite saciar a nossa fome, Senhor. Que a tua palavra nessa noite venha, Senhor, de fato trazer vida ao moribundo, ser um consolo e um conforto para o aflito, para aquele, Senhor, que está desesperado, ela possa ser, ó Deus, o porto seguro. Por isso ministra ao nosso coração, Espírito Santo, e fale conosco nessa noite de uma forma poderosa, sobrenatural, e que nós possamos, ó Deus, ser, além de iluminados, transformados, renovados pela sua inerrante e infalível palavra. Fique conosco nessa ministração, passeando em nosso meio, prescrutando os nossos corações, a ponto de nós sermos tocados pelo Senhor. Nós assim oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Amados, na exposição anterior, nós aprendemos aqui e falamos sobre a temática, ainda tratando da salvação. Nós falamos e aprendemos aqui sobre a exultação da nossa salvação, ou a exultação da salvação. Essa exultação, essa alegria indizível em meio aos sofrimentos. Nós tivemos por base aqui os versos de número 5 e nós caminhamos até o número 9 e falamos a respeito de exultar no Senhor pela salvação que recebemos, mesmo em meio aos sofrimentos.
E nós aprendemos aqui que o sofrimento para nós, cristão, não é a fatalidade. O sofrimento para nós é uma necessidade. O crente, ele não só vai sofrer, como ele precisa sofrer. É necessário que soframos. Para que, pelo sofrimento, nós venhamos a aprender algumas lições que são imprescindíveis para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. E Pedro vai dizer aos irmãos que estavam enfrentando sofrimentos e perseguição, e ele explica, dizendo, vocês precisam exultar no Senhor. E essa exultação, mesmo que por um certo tempo, vocês vão ser provados. Porque esta prova é um teste para autenticar se a fé que vocês dizem ter é uma fé genuína e verdadeira. E ele veio explicando, trazendo algumas informações. E aqui, no verso 9, ele diz, pois vocês estão alcançando o alvo da fé de vocês. Depois de vocês serem provados e testados, culmina-se, ou a conclusão, a suma é, a salvação por completo. A salvação das suas almas. E aqui, a partir do 10, onde nós iremos expor nesse momento, a partir de então, Pedro, ele vai continuar a correlacionar ou a falar sobre a salvação. A salvação daqueles irmãos, a salvação daqueles eleitos, que ele começa, ele abre a sua carta, os chamando de peregrinos e dispersos, em vários pontos das províncias romanas. Então hoje, queridos, nós iremos falar sobre a antiguidade e a magnitude da nossa salvação. Nós vamos falar sobre essa antiguidade, como é que isso discorre. Pedro, ele vai trazer algumas explicações aqui para aqueles irmãos, e é importante que nós também prestemos atenção e aprendamos. Ele vai mostrar a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. A salvação recebida pela igreja ou pelos eleitos é a mesma que fora anunciada pelos profetas veterotestamentários. Trata-se de um plano antigo, um plano redentivo que Deus executou antes da fundação do mundo, que agora foi feito realidade no presente, naquele momento, ou a partir da manifestação do Verbo encarnado. Então aquilo que ou que lá anteriormente havia sido buscado e anunciado, agora era presente, agora se cumpre. Então a salvação presente que a igreja possui, ela já estava no campo da visão dos homens de Deus na antiga aliança. E nós vamos aqui então, diante disso, a partir do verso 10, destacar algumas verdades que é importante, falando sobre essa antiguidade e também a magnitude da nossa salvação. E a caráter de introdução, queridos, eu quero aqui salientar com amor, que eu vou dizer. Eu espero que consigamos nessa noite, tanto eu quanto você, todos nós aqui presentes, entender aquilo que o Espírito Santo está nos levando e que Pedro foi direcionado a explicar àqueles irmãos, que nós venhamos entender essa amplitude, essa magnitude da salvação, do presente que nós recebemos. Que embora nos dias que vivemos, muitos não estão dando tanta importância a isso. Mas Pedro, ele demonstra isso aos irmãos. E ele falava aos irmãos, a um público, a uma audiência, que vivia situações atípicas da que nós enfrentamos. E aí ele começa a mostrar, a partir do 10, ele diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. E o primeiro ponto, a primeira verdade que eu quero destacar aqui com os amados nessa noite,
que os profetas questionaram acerca dessa salvação. Os profetas veterotestamentários, eles questionaram acerca da salvação. Pedro, ele desenvolve esse tema da salvação, mencionando nos versículos anteriores que eu falei, do 5 ao 9, ele fala sobre essa salvação. E o seu propósito é mostrar que tal salvação, de longa data, já era motivo de inquirição e pesquisa por parte dos profetas de Deus, os quais não tiveram, esses homens de Deus, não tiveram o privilégio que aqueles irmãos que Pedro escreve estavam tendo, de conhecer essa salvação plenamente e dela desfrutar em meio às suas provações nesse mundo. Porque de fato é isso. Nós somos salvos hoje de forma que podemos experimentar dessa salvação diferentemente desses profetas. Era isso que Pedro estava dizendo àqueles irmãos. Foi a respeito dessa salvação que eu estou dizendo a vocês, que os profetas que falaram da graça de que era destinada a vocês, investigaram e examinaram. Eles questionaram acerca dessa salvação. Os profetas mencionados por Pedro são do período do Antigo Testamento, como por exemplo Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros, como os profetas menores. E eles profetizaram acerca da graça a vós outro destinada, diz Pedro. E essas profecias estão registradas nas Escrituras, preservadas para nós hoje. Pedro estava familiarizado com essas profecias. E o assunto dessas profecias era a graça. Não é isso que ele diz? Profetizaram acerca da graça a vós outro destinada. O assunto delas, das profecias veterotestamentárias, era o quê? A graça. Isto é, a salvação propriamente dita, o presente, o favor imerecido. Aquele presente a qual Deus destina e dá aos seus eleitos, e esses eleitos não são eleitos por méritos próprios, mas são eleitos pelo beneplácito da vontade de Deus, soberanamente, e merecedores dessa graça, a qual Deus então infunde e presenteia aqueles a quem bem Ele quer fazer, a quem Ele quer destinar, a quem Ele quer dar. E ela é chamada de graça devido ao seu caráter, que é gratuito e merecido, e incondicional, porque Deus não condiciona, e gracioso da parte de Deus, de quem eu e você, nós seres humanos, acrentaiada, santificada, merece só a ira e a condenação justas por nossos pecados. De fato é isso que nós merecíamos. E Pedro sabia que era pela graça somente. Essa graça havia sido destinada aos eleitos, como ele começa dizendo no verso 1 do capítulo 1. Aos eleitos de Deus, essa graça foi destinada aos eleitos de Deus, dos quais os leitores de Pedro faziam parte. E ao mesmo tempo em que anunciavam a salvação vindoura, esses profetas, eles desejavam saber mais acerca delas. Eles foram instrumentos de Deus para anunciar, porque Deus começa a revelar esse plano redentivo progressivamente. Isso no Antigo Testamento, por meio de tipos, sinais, palavras proféticas. Então eles, ao mesmo tempo que estavam anunciando, sendo usados pelo Espírito de Cristo para escrever, para vernacular as profecias acerca da salvação, eles desejavam saber mais acerca desse tempo. Eles desejavam ser, digamos, informados como é que aconteceria, quando se daria.
Pedro aqui provavelmente está ecoando o que ouviu de Jesus. Jesus diz o seguinte, em Mateus 13,17: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Eles tinham esse desejo. Nosso autor, ele vai empregar duas palavras aqui para descrever essa busca do entendimento da salvação que esses profetas empreenderam na antiguidade. A primeira é indagar. Não é isso que diz o texto? Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinados a vocês indagaram ou investigaram. Significa examinar, pesquisar, investigar alguma coisa. A segunda é inquirir, ou aqui na NVI vai dizer examinaram. Tem praticamente o mesmo sentido, mas com a consubstanciação, ou seja, uma intensidade maior. E aí ele combina essas duas expressões, que significa uma pesquisa investigativa, intensa, diligente por parte dos profetas. Aí quem tem a Almeida Revista Corrigida vai estar assim: inquiriram e trataram. Quem usa a NVI vai estar investigaram e examinaram. Quem tem a NTLH vai dizer assim: perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Os profetas, eles questionaram acerca da salvação. E o objetivo de Pedro aqui, queridos, quando ele fala sobre isso, quando ele diz que os profetas que falaram a respeito dessa graça, ou seja, foi a respeito dessa salvação que vocês receberam, que os profetas falaram a respeito da graça, eles investigaram e examinaram. O objetivo de Pedro é mostrar aos seus leitores que apesar de todos os sofrimentos que eles estavam enfrentando, que eles estavam passando, eles haviam sido agraciados por Deus, por uma salvação tão gloriosa, que desde a antiguidade havia sido objeto de inquirição por parte dos santos homens de Deus. Olha a salvação que vocês receberam em Cristo. Ela é algo tão importante, é algo tão imensurável, que mesmo desde a antiguidade, aqueles que foram instrumentos de Deus para vernacular sobre essa mesma salvação, sobre essa graça indizível, eles tinham um desejo, eles procuraram examinar, saber mais a respeito delas. Esse é o primeiro ponto. Os profetas, eles questionaram acerca dessa salvação. A segunda verdade é que esses mesmos profetas investigaram o tempo e as circunstâncias dessa salvação. O verso 11. Procurando saber o tempo e a circunstância, ou as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Pedro aqui fornece detalhes acerca da investigação dos profetas sobre a salvação. Que eles mesmos estavam sendo instrumentos de Deus para proferirem, para profetizar. Investigação esta mencionada no versículo anterior, no versículo de número 10. Que eles investigaram e examinaram. Primeiro, eles procuraram entender, ou eles buscavam entender a ocasião e as circunstâncias oportunas em que esta salvação haveria de acontecer. Quando é que vai? Quando é que chegará a plenitude dos tempos? Quando é que esse que é o prometido vai se revelar? Era esse o desejo que eles tinham, era essa a intencionalidade desses homens de Deus. Quando é que ela vai se manifestar de fato? Segunda questão aqui, alguns detalhes desta investigação, é que os profetas desejavam muito saber essas coisas, pois
De fato, o texto nos diz que eles estavam investigando atentamente. E a palavra que Pedro usa aqui para investigar atentamente traz a ideia de uma busca detalhada e sistemática, profunda e minuciosa, levada a efeito por quem de fato deseja encontrar resultados. Pedro, assim então, destaca a grandiosidade desta salvação e o ardente desejo que ela provoca nos profetas de conhecê-la mais detalhadamente. Olha como isso é profundo. Talvez às vezes a gente não chega à dimensão que Deus quer que ainda a gente possa chegar em relação à salvação. Está muito confortável para muitos. Eu sou calvinista, eu sou salvo mesmo em Cristo Jesus, amém. Então, você pensou o que é isso? Ser salvo? Já parou para pensar? Do que é que nós estamos sendo salvos? Em algum momento você já fez essa introspecção, essa reflexão? Você já procurou entender isso? A grandiosidade, a profundidade. Paulo fala da largura, do comprimento, da altura. Ele fala de tudo isso. Sim ou não? Pedro destaca a grandiosidade dessa salvação e o ardente desejo que ela provocava nos profetas de conhecê-la mais detalhadamente. Até Robertson, ele diz o seguinte: os profetas sabiam que eles profetizavam, mas não em que momento as profecias messiânicas seriam cumpridas. Nós estamos profetizando. Já pensou Isaías profetizando sobre Jesus? E o menino vos nasceu, e um filho vos deu, e o nome dele será chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lá no final das suas profecias, ele começa a profetizar o hino do Messias sofredor. Quem deu crédito à nossa pregação? Ou a quem é manifesto o braço do Senhor? Ele vem subindo como um rebento de uma terra seca. Não tinha nele parecer nem formosura. Não tinha beleza nenhuma para que o desejássemos. Era um homem desprezado por todos, experimentado nos trabalhos. Mas Deus fez cair sobre ele os nossos pecados. Imagina Isaías profetizando isso. E aqui Pedro está dizendo, eles examinaram, eles procuraram inquirir de quando isso vai acontecer. Será que é no nosso tempo? Terceiro, os profetas, eles estavam fazendo isso debaixo da orientação do Espírito de Cristo. A semelhança dos demais autores neotestamentários, no Novo Testamento, Pedro está convencido que os escritos proféticos foram produzidos por inspiração do Espírito Santo e não por vontade dos homens. Foi Deus que usou, foi Deus que o extinguiu, foi Deus que assim os capacitou. Esta, queridos, é uma das principais passagens do Novo Testamento que refletem a convicção dos autores de que a Escritura do Antigo Testamento, elas eram inspiradas por Deus e, portanto, a sua palavra é infalível e autoritativa. O Espírito de Cristo, é isso que ele diz aqui, o Espírito de Cristo que neles estava, nos profetas, e os capacitava a exercer a sua função. O Espírito indicava a ocasião e as circunstâncias que eles tanto queriam entender. Embora esta indicação fosse somente em sombras, tipos, figuras e antecipações. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo estava sobre eles, estavam neles, e usaram para profetizar sobre esse tempo. Mas essa indicação era apenas em sombras, tipos, figuras e antecipações.
Eles desejavam entender mais profundamente aquilo que o Espírito lhes revelava sobre o Cristo e a salvação messiânica. Mas esse conhecimento estava reservado somente para após a chegada de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha a vantagem que os leitores de Pedro tinham. Olha a vantagem que nós temos historicamente falando. Principalmente nós. Os leitores de Pedro, a audiência de Pedro, esses irmãos, esses eleitos peregrinos e dispersos nas províncias romanas, eles já tinham o fator histórico de contemplação, porque Cristo já havia sido manifestado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória de Deus, do Deus unigênito no Filho. Ele já havia se manifestado. Imagine eu e você. Historicamente, nós temos as Escrituras, o cânon das Escrituras completo. Provas inequívocas de que realmente Cristo, Ele encarnou, Ele morreu e ressuscitou. Esses aqui, Pedro, eram uma testemunha ocular. Eles não viram, diz aqui o verso de número 8. Vocês amaram mesmo não tendo visto, eu vi. Vocês amaram não tendo visto, mas vocês creram. Mas eles já tinham um fator histórico de que Cristo já havia sido manifesto. Imagine eu e você. Sabe, queridos, tem muitos momentos que a gente só se preocupa no que se diz respeito à salvação, esse presente que recebemos. Às vezes, quando a gente acredita que a gente tem que fazer por merecer, aí parece que a crentaiada fica um pouquinho mais preocupada. Porque aí eu tenho que fazer alguma coisa para mim ser salvo. Parece que aí dá mais valor. Se disponibilizam mais, se entregam mais, com entendimento errado. Pedro, para não deixar aqueles irmãos entenderem errado e agirem dessa forma, ele está explicando, dando as razões vitais e necessárias para que eles entendessem a grandiosidade dessa salvação. E o fator aqui de ser grande, ela é tão grande porque Cristo precisou vir e morrer. Nenhum homem em qualquer tempo da história conseguiria, por si só, pelos seus atos meritórios de justiça, conseguir pagar pelos seus pecados. Nenhum. Então Jesus veio. Sabe o que é isso? Sabe o que é a gente ser tirado da beira do abismo, ou da beira do fogo, e alguém entra lá por você? É exatamente isso que Jesus fez. E sabe a questão? Que muitas das vezes a gente fica meio que relapso em relação à salvação. A gente fica brincando com muitas coisas que nós não deveríamos brincar. A gente leva o negócio meio a lá Zeca Pagodinho. A gente leva a nossa vida cristã de forma desregrada, de qualquer maneira, como se Deus tivesse a obrigação de nos aceitar dessa maneira. E nós temos o fator histórico aqui diante de nós. Aqueles homens eles inquiriram, eles procuraram saber quando é que vai acontecer essa é a maior realização de Deus em favor de seres vis e pecadores como os homens. Eles desejavam entender mais profundamente. D.A. Carson, ele diz: mas por muito que tentassem,
Os profetas não conseguiram descobrir quando e como isso iria acontecer. Na plenitude dos tempos, Deus envia Jesus. E Miguel chega para Maria e diz: salve agraciada. E anuncia que ela ia conceber aquele que iria salvar o seu povo dos seus pecados. E diz: o nome dele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ele tabernaculou, ele tomou a nossa forma. Esse é um momento climático de todo o plano redentivo. É o momento mais importante de toda a história. Eu sei que tem muitos que não creem, que não acreditam, que estão nem aí para isso. Mas esse é o momento mais importante de toda a história, de toda a revelação que Deus nos concede pela sua palavra. Esses homens queriam entender, saber, participar, vislumbrar, não podem, não puderam. Eles investigaram a circunstância, tempo desta salvação. Buscaram entender, desejavam saber. Fizeram isso debaixo da orientação do Senhor. E o Espírito, quarto aqui, o Espírito também lhes deu de antemão testemunho sobre duas coisas concernentes a Jesus. O que o Espírito de Cristo disse? Ele diz assim: procurando saber o tempo e a circunstância para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando predisse a vocês, quem? Aos leitores, os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. O Espírito de Cristo deu o testemunho a eles sobre duas coisas. Primeira, concernentes a Jesus, os sofrimentos. Os sofrimentos que Cristo haveria de sofrer, que ele haveria de passar. E sofrimentos aqui, queridos, é uma palavra genérica para todo tipo de dor, aflição e calamidade. Cristo, e há uma discussão teológica de que Pedro está dizendo e referindo apenas o sofrimento da crucificação. E depois de estudar bastante, de ler vários comentários, eu concordo com este a qual eu trouxe para a gente meditar. De que o sofrimento aqui é uma palavra genérica para todo o tipo de dor, aflição e calamidade que Jesus enfrentou. Começando em nascer numa estrebaria. Todo mundo aqui nasceu no hospitalzinho. Embora às vezes público. O hospitalzinho ficou difícil, né? Pastor, só está apelando, não. É porque, né? Alguns aí foram premiados, nasceu no hospital particular, fizeram ali todo o procedimento. Mas o Filho de Deus, ele nasceu no meio dos animais. O Deus Santo, mantenedor, criador de todo o universo. Ele nasce, e o berço dele é a manjedoura, onde os animais comiam. Tudo que ele enfrentou, o sofrimento que ele passou. Pedro, ele vai empregar aqui
para se referir aos sofrimentos experimentados por Jesus durante sua vida, especialmente na sua crucificação, e dos quais, metaforicamente, todos os cristãos participam quando sofrem por causa dele. E ele fala isso no verso 13 do capítulo 4, no verso 9 do capítulo 5. E eu quero fazer menção. O verso 13 do 4, ele diz assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. No verso de número 9 do capítulo 5, ele diz: resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro agora ele parte de falar do sofrimento dos irmãos para o sofrimento de Jesus. O interessante é que o evangelho que hoje se prega é um evangelho do não sofrimento. Hoje o crente não pode sofrer, o crente não pode ficar doente, o crente não pode morrer. Tem crente que tem medo de morrer ainda. Pior. Deus me livre, passa de mim morte que eu estou forte. Quando dá aqueles rupio, né? Tem uns aí, não sei se é inteligente ou se é abestalhado, que fala que é a morte que está passando. Dá aqueles arrupio de vez em quando na gente, assim. A gente dá um grito e diz: passa a morte que eu estou forte. Será mesmo? Você sabe sua senha? Você me garante que amanhã você está vivo? Eu quero muito estar vivo amanhã. Tem muita coisa para me fazer. Mas e aí? Quem é que garante? Mas o crente hoje pode nada. Qualquer coisinha. E é bom que Deus esprema a gente. E tem uns aqui que eu estou orando: Senhor, pega, esmaga mesmo, arrebenta. Joga na cama, aleja. Faz alguma coisa, Jesus. Quem sabe escuta. Quem sabe volta para Deus. Pastor, você é doido? Sou doido mesmo, varrido. Principalmente quando eu subo aqui em cima, o Espírito Santo desce, eu fico doidinho. Isso é verdade, queridos. Mas hoje se prega um evangelho que não pode nada. Porque se você imagina nós no sofrimento, a gente já ora demais, né? A gente ora aqui, vou falar para você. Que contrição. Imagina se não tiver um sofrimentozinho. Se não tiver um probleminha. Porque a maioria de nós só lembra de Deus na hora do aperto. Meu Deus, me socorre, tem misericórdia de mim. E Ele nos conhece, por isso que Ele diz assim: eu vou enviar um sofrimentozinho, bacaninha, para ver se você dá uma melhorada. Então vou te dar um diagnóstico que você não queria ouvir. Eu vou fechar uma porta ali. Eu vou matar um aqui. Para ver se você chega onde você precisa chegar. E Ele pode fazer isso ou não? Pode. E faz. Fique sabendo. Ele faz. E quem é que vai questioná-lo? Se todas as coisas estão no seu poder. Cristo padeceu. Cristo sofreu. E nós não queremos. Não. Eu já disse aqui e vou repetir. Criaram um cristianismo de que Jesus, Ele morreu para a gente ter casa boa. Carrão novo. Salários muito bons. A gente tem uma vida boa aqui. Será mesmo? Foi para isso que Jesus veio? Foi para isso que Ele encarnou, sofreu, passou tudo que Ele passou, foi à cruz, tomou sobre si os nossos pecados. Não, Jesus morreu, ou melhor, Ele veio e morreu para nos salvar dos nossos pecados. Só para isso. Se por graça e bondade o Senhor nos dá como consequência uma casa, um carro, um bom salário, porque você se capacitou, estudou, não comprou a caneta ungida para passar no vestibular, no concurso,
Você estudou de fato, você graduou, você fez concurso, passou, você tem um salário bom. Glória a Deus. Mas não foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para nos salvar da condenação da ira de Deus. Para isso que ele morreu. A finalidade de cumprir, ele disse, telestai lá na cruz, está consumado, paguei a dívida do Roberto, do João, da Maria, do Tertuliano, paguei, não dá mais nada, pai. Agora só falta o Espírito Santo convencê-lo, para que ele se arrependa. Jesus passou por vários sofrimentos, voltando, nós não queremos sofrer. Então entenda, Pedro está dizendo, vocês precisam ter grande alegria quando forem participantes do sofrimento de Jesus. E Pedro, ele foi testemunha do sofrimento de Jesus. Como ele afirma nessa carta, no verso 1 do capítulo 5. Ele diz, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo. Pedro foi uma testemunha ocular que Cristo sofreu. O Espírito indicou aos profetas que o Cristo haveria de padecer, que ele haveria de sofrer, e os profetas registraram essas indicações. Isaías, principalmente, nos 3 hinos do Messias sofredor. Vários outros, Daniel, Zacarias, ainda nos Salmos, nós vemos registros sobre o sofrimento de Cristo. E embora talvez nem todos eles tivessem compreendido claramente que o Messias era também um servo sofredor, eles anunciaram que ele iria sofrer. Para os judeus, porque a ideia do Messias, do libertador, não era dele ser um sofredor, de ser um servo sofredor. Então, para os judeus, queridos, o Messias sofredor era escândalo. É isso que Paulo vai dizer quando escreve aos Coríntios, capítulo 1, verso 23. E para os gentios, um judeu sofrendo numa cruz era loucura. Os próprios discípulos tiveram dificuldade em entender que o Cristo haveria de padecer muito e sofrer às mãos dos ímpios. Quando ele falou isso, Pedro tirou ele à parte e diz, não, Senhor! E Jesus repreendeu e disse, para trás de mim, Satanás. Até os discípulos, eles tiveram dificuldade de entender isso, que Cristo haveria de sofrer. Mais tarde, porém, o sofrimento de Jesus Cristo se tornou parte essencial da pregação de Pedro. Como nós vemos lá quando ele se levanta em Atos capítulo 2. Também em Atos capítulo 3, verso 18. Capítulo 4, verso 11. No capítulo 10, verso 39. Pedro vai então ser um daqueles que mais vai enfatizar os sofrimentos de Jesus. Então a primeira coisa aqui que eles falaram, cheio do Espírito de Cristo, eles predisseram os sofrimentos de Cristo. Mas não só isso, eles também falaram da glória que seguiriam aquele sofrimento. Cristo não só sofreu, de fato ele sofreu. Mas a segunda observação aqui que eles fizeram a respeito de Cristo é essa. A outra indicação do Espírito aos profetas foi que Cristo haveria de receber glórias. E isso era para trazer consolo. Que primeiramente Cristo sofre, para depois ele receber honra e glória. Isso já vai dizendo alguma coisa para aqueles irmãos e para nós também. Então, após esses sofrimentos que Cristo enfrentou, todos eles, uma referência à sua ressurreição, exaltação à direita de Deus, a segunda vinda, ou seja, a parousia e o julgamento do mundo. Isso aqui é o que? A glória que Cristo recebe pelos sofrimentos que ele enfrentou, pelos sofrimentos que ele passou. Ele foi ressurreto, inaugura nova raça. Agora ele é exaltado e está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Deus entrega a ele todas as coisas. A autoridade nos céus e na terra é dada a Jesus.
tronos, principados, potestade, tudo, o governo da igreja agora pertence a Cristo. Ele vai voltar, vestido de glória. Ele há de julgar as nações, e a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará diante dele. A visão que João tem de Cristo ressurreto é algo extremamente poderoso. Ele diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A descrição ela é de forma sobrenatural e onipotente dessa revelação, dessa glória. E ele há de julgar o mundo. João diz que quando Cristo se manifestar para julgar o mundo, tudo foge. A terra, tudo foge diante dele. Grandes e pequenos hão de comparecer diante dele, e todos serão julgados. Isso é a glória que ele recebe, pós-sofrimento que ele enfrenta, que ele passa. Este fato era parte essencial da pregação original dos apóstolos, conforme encontramos no resumo que Paulo faz da sua pregação. Em Atos capítulo 26, verso 22 e 23, ele diz assim: alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Essa sequência, sofrimento e glória, tem origem no ensino de Jesus. O próprio Jesus diz isso. Ele diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Para que ele pudesse entrar na glória, ele tinha que passar pelos sofrimentos, ele tinha que padecer. Pedro repete 2 vezes nessa carta: da mesma forma que Cristo sofreu e recebeu glória, após sofrermos por ele neste mundo, nós igualmente entraremos na glória. Jesus olha para os discípulos, ele está preparando os discípulos para ele sofrer mais ainda, né? Ele diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz: olha, eles me odiaram, e por causa de mim vocês serão odiados. Esses crentes aqui eram odiados por causa de Cristo. Pergunto, será que nós estamos sendo odiados por causa da palavra, do Evangelho de Jesus? Ou os nossos sofrimentos são coisinhas que a gente fica caçando? Buscando. Tem um ditado aqui: quem procura, acha. Como é que é? Esses irmãos aqui não, eles estavam sofrendo de fato, perdendo casa, terras e tudo. A vida, familiares, mas por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Então talvez o sofrimento que às vezes a gente desenha, que a gente pinta, que a gente acha que está morrendo, vou morrer, não é nenhum sofrimento ainda. Porque isso é uma coisa assim da vida, uma coisinha de nada, que eu fiquei caçando, procurando, às vezes não é nem... Porque, de fato, se nós quisermos ser fiéis, nós vamos sofrer. Eu demorei até a entender um pouquinho sobre esse negócio. Assim, eu comecei a pregar o Evangelho e comecei a levar porretada, e paulada, e pancada, e vinha de tudo quanto era lado. E eu comecei a ficar enfesado com aquele trem. Me sentindo injustiçado. Ai, meu Deus, estão me perseguindo. Está igual o Vardomiro, está me perseguindo. Até chegar um colega, olhar bem nos meus olhos e dizer assim: ei, foi o que foi? Eu estava quase pulando da ponte. Sentido metafórico, tá, gente? Não estava pensando em fazer isso, não. Entenda aqui que tem hora que... Alegra-te, peão. Falei: por quê? Estão te perseguindo porque você está pregando a Bíblia. Eu falei: é mesmo, né?
Estou sofrendo porque eu estou pregando a verdade. Então é por isso que eu estou sofrendo. Então deixa sofrer. Eu vou ter que ter capacidade de sentar com quem está me perseguindo e tomar um café com ele. Isso. É isso que o sofrimento nos ensina. Jesus fez isso, ele tomou café com Judas. E ele sabia que o Judas era o Judas. Mas e qual que é o nosso sofrimento? Aí Jesus sofreu. Porque ele não era daqui, ele disse, eu não sou desse mundo. E o mundo me odeia. E nós estamos sendo odiados pelo mundo por causa de Jesus? Ou os nossos probleminhas são aquelas probleminhas que a gente fica ali, tizinhando, arrumando, procurando. Ou é por causa da nossa vida com Deus? O evangelho que professamos. O cristianismo verdadeiro que professamos. Esses irmãos aqui tinham alegria por sofrer. Você já pensou? O cara apanhava por causa de Jesus. Saía com a costa cheia de vergão. E estava alegre. Imagine nós, essa crentalhada do século 21. Se fosse com a gente? Se fosse tu, meu filho, se fosse eu. Tomasse uma coça por causa do evangelho. Vara verde. Grossa. E sabe como que era batido? Vocês acham que é aquelas varadinhas que a mãe pega aquelas folhas de samambaia para bater no moleque? Não é isso não. Revelação purinha. Não, meu filho, era vara verde, grossa. E ficava um soldado de lá, outro de cá, cada um com a vara. E um monte de vara preparada aqui, porque eu tinha que tomar 39 lambadas no lombo. Menos uma. Era 40 menos uma, né? Dava 39. Eles eram tão rígidos que eles contavam 40 menos uma para não passar de 40. Tinha que ser 40 lapadas no peão. Você já tomou 40 lapadas da sua mãe? E a mãe ainda bate assim, né? Aí o moleque manhoso rola em cima da cama para pegar na cama para não acertar nele. Não, lá era assim, colocado o peão, tirava ali as costas, deixava no jeito. E o guarda com aquele bíceps desse tamanho, fez academia. Pegava aquela vara, com toda a sua força fazia assim, ó. Tá, no espinhaço do peão. 39 lambadas. E ele saía cantando, exultando o Senhor, por ser participantes das aflições de Jesus Cristo. Paulo diz assim, trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo estava pregando o evangelho, ficaram com raiva dele, mandaram um monte de pedrada nele. As pedronas desse tamanho, deixaram ele quase morto. E a gente, qualquer coisinha, ai meu Deus, não aguento mais esse negócio de ser crente. Você não aguenta não, meu filho? E se você estivesse aqui na cruz, ficar no lugar de Jesus, aguentar o que ele aguentou, você aguentaria? Ei, você aí, que eu não sei quem é, que está achando que está melhor voltar para trás do que conseguir andar para frente. Se você não está aguentando isso daí, tu aguentaria se ir à cruz e ser crucificado no lugar de Jesus? Olha a salvação, a magnitude dela. O plano redentivo de forma progressiva revelado nas Escrituras.